Fala rapaziada, uma boa noite para todos vocês. Eu sou o professor Júnior e nessa videoaula eu vou explicar para vocês como que as forças se comportam quando eu tenho algum objeto sobre uma determinada inclinação. Então o assunto da nossa aula é forças em um plano inclinado, tudo bem? Esse material, pessoal, ele está aqui nessa apostila que eu já dei para vocês, que é essa apostila que a gente está trabalhando, na página 19, começa aqui, ó, Leis de Newton no plano inclinado. Então a gente vai trabalhar agora sobre esse assunto aqui, ó, são esses exercícios, tranquilo? Então para a gente começar essa aula, vamos fazer uma revisão rápida aqui, ó, vou explicar para vocês certinho o que significa isso. Eu já ensinei para vocês que quando eu tenho duas forças e essas forças estão nessa posição aqui, ó, uma força para cá e a outra força para cá, eu tenho que somar essas duas forças. Se eu coloco uma força para a direita e uma força para a esquerda, chamo essa de F1 e F2, a nossa força resultante é a maior menos a menor. Só que quando eu tenho essas duas forças perpendiculares entre si, formando um ângulo de 90 graus, igual está aqui, a força nossa resultante, pessoal, vai ser essa força aqui, ó. Uma vem para cá, eu trago essa outra para cá, e a nossa resultante é essa força aqui, ó. Essa é a força que a gente chama de força resultante. O que significa isso? Imagina que aqui onde eu estou passando o mouse, ó, eu tenho um determinado objeto, certo? Aí uma pessoa empurra esse objeto para cima e a outra pessoa empurra esse objeto para a direita. Esse objeto ele não vai nem para cima, nem para a direita. Esse objeto ele vem nesse sentido aqui, ó, que vocês estão vendo, onde eu vou passar novamente o mouse em verde, ó. Ele vem para cá. Então, pessoal, esse conceito é muito importante para que eu possa introduzir com vocês a aula. Então, vamos lá. Agora que vocês entenderam isso de força resultante, vamos imaginar aqui que eu tenho um determinado plano inclinado, certo? E vamos entender como essas forças atuam nesse plano. O primeiro conceito que eu preciso que vocês entendam é o seguinte. Quando eu tenho um objeto na horizontal, eu tenho uma força que puxa esse objeto para baixo, que é chamada de força peso. E eu tenho uma força que joga esse objeto para cima, que é chamado de normal. E nesse caso, quando ele está na horizontal, a força peso é igual à força normal. Isso foi o que a gente já aprendeu. Agora, eu pego esse objeto aqui, que está sobre uma superfície horizontal, e coloco ele agora numa superfície inclinada. Ó. Esse é o bloco. E esse bloco agora ele vai ser colocado em uma superfície que tem uma determinada inclinação, que eu chamo de alfa, certo? E como que essas forças vão se comportar aqui, pessoal? Primeiro conceito que vocês precisam acreditar. A força-peso ela sempre vai para o centro da Terra formando um ângulo de 90 graus. Então, por exemplo, ó, aqui está o planeta Terra, aqui está você. Sempre que você joga um objeto para o alto, esse objeto ele vem aqui para o centro da Terra, não importa se ele está inclinado, ele sempre vai formar aqui um ângulo de 90 graus, tá? Se eu jogar ele daqui, ó, eu jogo ele para o alto, ele cai, ele vai formar sempre um ângulo de 90 graus. Então a primeira coisa que é importante a gente saber é que se esse objeto está inclinado, ele vai vir aqui, ó, para o centro da Terra, formando aqui um ângulo de 90 graus. É a primeira coisa que vocês não podem esquecer. Isso aqui é a nossa força peso. Só que como eu falei aqui agora há pouco para vocês, lembra que eu comentei? Sempre que eu tenho duas forças perpendiculares entre si, eu tenho aqui uma força sendo gerada, que é a nossa força resultante.
Reparem, pessoal, que essa força resultante, ela na verdade é a origem dessas duas aqui, ó. Uma força que está em pé e é a origem de uma força que foi deitada, que a gente comentou no começo da videoaula. O que eu estou querendo dizer para vocês é que essa força P, eu posso decompor ela em duas novas forças. Uma força em pé e uma força também deitada. E é o que eu vou fazer aqui agora, ó. Reparem comigo que eu vou decompor isso daqui em duas forças. E essas forças vão formar entre si, ó, agora aqui, um ângulo de 90 graus. Aí. E aqui eu tenho uma força e aqui eu tenho outra força. Todo esse procedimento, pessoal, é para que eu consiga demonstrar para vocês as fórmulas que a gente vai utilizar, tá bom? Então, beleza, eu decompus a força que está em preto em duas novas forças, que são a força deitada e a força em pé. Eu estou dizendo para vocês que um bloco, quando ele está sob uma superfície ou inclinada, vira esse bloco que eu grifei de verde, esse bloco ele tende a sempre escorregar sobre essa superfície aqui, ó. E essa força eu chamo de força Px, sempre Px. E essa outra força eu chamo de Py. Eu falei tudo isso para vocês, pessoal, só para resumir o seguinte, ó. Vocês estão vendo essa força inclinada. Mas se eu pegar isso daqui, ó, e colocar aqui do lado para vocês, vai virar o que eu comentei no começo da aula, ó, isso daqui. Duas forças que geram uma terceira força, que é essa resultante. Essa que vocês estão vendo aqui, ó, é essa força, peso. Essa aqui em pé é a Py e essa aqui é a Px. E entre elas aqui, ó, eu tenho um ângulo formado de 90 graus. Tá? Então, tudo isso para a gente entender quais são essas forças que estão atuando. Agora, vamos um outro conceito aqui importante, tá bom? Ó. Observem que esse ângulo aqui é alfa. Então, esse ângulo aqui em cima, pessoal, eu vou chamá-lo de 90 graus menos alfa. Agora, pessoal, vou fazer uma revisão rápida aqui do ensino fundamental e médio para os alunos que têm um pouco mais de dificuldade, os outros podem passar para frente. Eu vou mostrar por que aqui eu coloquei 90 menos alfa, tá bom? Vocês precisam lembrar o seguinte, que em todo triângulo, vou desenhar aqui um triângulo para vocês, ó. A soma dos três ângulos sempre vai ser 180 graus. Eu tenho três ângulos. Vamos supor que esse ângulo eu chamo que tem 30 graus. Eu quero descobrir a medida desse ângulo que eu chamo de x. E eu sei que esse ângulo aqui, onde eu estou passando o mouse, tem 90 graus, certo? Por causa do símbolo dele. Se a soma dos três é igual a 180 graus, eu tenho que x mais 30, mas os 90 graus tem que dar 180 graus. Se eu isolar o x aqui, vai ficar 180 menos 30 menos 90. Tá? Eu sei que isso aqui dá 60, mas para mostrar para vocês, ó, eu vou colocar assim, 180 menos 90 vai ficar 90 menos 30. Então, repara que esse valor de x aqui, ó, ele pode ser escrito como 90 menos 30. Só que se eu pegar o x e chamar ele agora de alfa, ó, alfa, aqui então vai ficar 90 menos alfa. Essa é a explicação de eu ter colocado 90 menos alfa ali para vocês, tá bom? Agora aqui, vamos avançar mais um pouco. Eu vou agora aumentar um pouco a cor aqui, vou colocar uma cor azul e vou pedir para vocês observarem um detalhe. Observem essa reta que eu vou passar o azul aqui. E vejam que essa reta está inclinada e que ela está paralela com essa reta verde que eu chamei de PX.
Vejam também agora o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa reta que está em pé, que eu estou passando laranja aí para vocês. E observem que essa reta que está em pé, ela está formando 90 graus, assim como essa força-peso também forma 90 graus. Elas estão paralelas às duas de laranja e as duas de azul também estão em paralelo. Observem agora esse ângulo aqui, ó. Ele está entre a reta azul e a reta laranja e ele vale 90 menos alfa, certo? Se ele vale 90 menos alfa, então esse ângulo aqui, ó, que está entre a azul, essa aqui, e a laranja, essa aqui, também vale 90 menos alfa. Então, esse ângulo aqui também é 90 menos alfa. E agora a minha pergunta para você aí na sua casa. Você sabe me dizer quanto vale esse ângulo que eu coloquei aqui de marrom? Então, pessoal, basta vocês compararem aqui, ó, com um triângulo grande. O triângulo grande, eu tenho nele um ângulo de 90 graus aqui embaixo. Eu tenho nele um ângulo alfa e tenho nele um ângulo 90 menos alfa. Certo? Então, nesse triângulo aqui, o que eu tenho? Eu tenho o ângulo de 90 aqui, tenho esse pedaço aqui, que é 90 menos alfa. Então, logo, esse pedaço que sobrou aqui, ó, só pode ser alfa. Tá bom? É uma comparação, isso aí a gente chama semelhança de triângulo. A gente está olhando os ângulos deles, tá bom? Então, esse ângulo aqui será alfa. Então, pessoal, fiz tudo isso só para vocês observarem que num triângulo eu tenho, isso aqui eu não vou precisar mais, só queria mostrar para vocês que esses dois aqui eram o alfa, tá? E agora vamos começar a decompor esses vetores, tá? Então presta bastante atenção nesse detalhe, eu vou ter que fazer outra revisão para vocês poderem entender essa parte. Então vamos lá, detalhadamente na outra revisão. Eu desenhei aqui para vocês um triângulo, eu vou chamar esse lado aqui de 10, vou chamar esse lado aqui de x, esse de y e vou colocar um ângulo aqui de 30 graus. Tá? Eu não vou resolver, eu só quero mostrar para vocês um conceito que vocês vão usar agora no curso de engenharia inteiro, tá, pessoal? Então, bastante atenção nesse detalhe. Se eu precisasse encontrar o x, eu sei que o ângulo de 30 olha para o x, então o x aqui, na verdade, é o que eu chamo de cateto oposto a 30 graus. E sempre contrário ao meu ângulo de 90 graus aqui, eu tenho essa medida que é chamada de hipotenusa. Então, o nosso 10 é a medida da hipotenusa. Aí vocês precisam lembrar que quando eu tenho cateto oposto e hipotenusa, eu tenho uma relação trigonométrica chamada de seno. Então, aqui eu posso escrever que seno de 30 graus é igual. A definição de seno, pessoal, é a medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. O nosso cateto oposto aqui vale x e a hipotenusa vale 10. Se você multiplicar isso aqui em cruz, vai ficar x é igual a 10 vezes seno de 30. Tá? Grava isso que vocês vão entender o porquê que eu estou explicando para vocês essa parte toda. Agora aqui, ó, vou colocar de outra cor para achar o valor do y. Repara que o y ele está do lado do ângulo de 30 graus. Quando eu estou do lado, eu chamo de cateto adjacente. Então, o y aqui vai ser cateto adjacente a 30 graus. E o 10 vai ser a medida da hipotenusa. Então, quando eu tenho cateto adjacente com a hipotenusa, eu tenho uma relação trigonométrica muito importante chamada de cosseno. Então, aqui eu sei que cosseno de 30 graus é igual. Vamos lá, definição de cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. O nosso cateto adjacente aqui é y. E a nossa hipotenusa é 10. Então, se eu multiplicar isso aqui em cruz, o y vai ficar 10 vezes cosseno de 30. Agora, pessoal, eu vou ensinar para vocês um jeito rápido de fazer isso, tá? Para vocês levarem isso agora para o curso inteiro nosso de engenharia.
Vocês vão fazer o seguinte, grava esses dois resultados aqui, ó, x é igual a 10 vezes seno de 30, y é igual a 10 vezes cosseno de 30. Eu vou apagar, vou colocar esses dois resultados aqui para a gente poder conferir e vou ensinar uma regra para vocês. Ó, 10 vezes seno de 30 e y é igual a 10 vezes cosseno de 30. Vou vir aqui, ó, vou apagar tudo isso que eu expliquei, ó, toda essa parte. Apagar aqui. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui e vou pedir para vocês agora observarem aqui o que eu vou explicar para vocês. Ó, primeiro ponto importante é vocês olharem aqui. Se eu quero descobrir esse lado x, eu vou olhar para o lado que eu quero descobrir e vou olhar para o ângulo que foi dado. Foi dado esse ângulo aqui de 30 graus. Esse lado onde eu estou passando a linha verde, ó, toda a linha verde aqui, ele encosta nesse ângulo que eu estou pintando de verde? Não encosta. Então, o lado x está sem o ângulo. Então, eu sempre vou pegar a medida da minha hipotenusa e multiplicar pelo seno de alfa. Olha bem, quem é a nossa hipotenusa aqui? 10. Então, vai ficar 10 vezes o seno de 30 graus. Ó. Certo? E observem isso, pessoal, por quê? Porque essa reta que eu estou passando, ó, vou passar ela agora de vermelho para ver se todo mundo entendeu, ó. E vou passar até mais grossa aqui, ó. Essa reta de vermelho, que é o valor do x, não encosta nesse ângulo aqui. Então, quando ela não encostar, você sempre vai usar seno. Se esse lado é seno, você pode confiar em mim que o outro lado vai ser o cosseno do ângulo sempre. Então, se aqui é 10 vezes seno de 30, aqui então vai ser 10 vezes o cosseno de 30. E o cosseno, se você quiser decorar, você lembra do ângulo. Observem que esse lado agora, ó, eu vou passar o marrom. Aqui está com esse ângulo aqui. Então, com o ângulo, eu uso cosseno. Moçada, eu sei que é a primeira vez que vocês viram essa regra, mas eu vou fazer mais um exercício para vocês entenderem, tá bom? Então, mesmo que a videoaula fique um pouco mais longa, o importante é o nosso aprendizado. Eu vou desenhar aqui um outro triângulo, ó, e a gente vai fazer ele um pouco mais rápido. Vou fazer um triângulo assim, ó. Vou colocar aqui um ângulo de 90 graus, vou chamar aqui de 60 graus, vou colocar aqui 8 e vou pedir para vocês acharem esses dois lados aqui, ó. Esse de x e esse lado que eu vou chamar de y. Então, vamos lá. Quem que eu quero encontrar? O x ou o y? Suponha que agora eu queira encontrar o valor do y primeiro. Então, o que que eu vou observar aqui? Esse lado aqui, onde eu tenho o y, ele está com o ângulo. Repara que ele encosta no ângulo. Então, quem vai ser o meu y? Vai ser a medida da minha hipotenusa, que é sempre contrária ao ângulo de 90, que é o 8. Como ele está com o ângulo, eu uso cosseno, vezes cosseno de 60 graus. Então, quem vai ser o meu x? Se o meu y deu cosseno, então o meu x vai ser 8 vezes o seno de 60 graus. Ah, professor, eu quero começar pelo x. Não tem problema, você vai usar a mesma regra. Você vem aqui, ó. Se você quer começar pelo x, vamos passar aqui, ó. Quero o valor do x. Então, eu passo uma linha em cima do x e marco o meu ângulo. Repara que o meu x não tem ligação com o meu ângulo, ele não encosta no ângulo. Então, ele está sem o ângulo. Então, é a hipotenusa vezes o seno de 60 graus. Então, quem vai ser o y? Se um é seno, o outro vai ser cosseno. Sempre assim. Nossa, professor, mas você falou. Para que serve tudo isso, galera? Isso aqui vocês vão decompor esse vetor, tá bom? Isso que é a parte importante do exercício. Reparem aqui agora, então, ó,
Quem vai ser o meu PY? Tá? Vou pegar o meu PY aqui e vou passar uma linha preta em cima dele. Observem que o meu PY ele encosta no ângulo. Então, quem que é o PY? A medida da hipotenusa, que sempre vai ser o meu P. Como ele pegou com o ângulo, vezes cosseno de alfa. E quem vai ser o meu PX? Se um foi cosseno, o outro vai ser seno de alfa. Tá? Então, toda vez que vocês tiverem um plano inclinado, e a gente vai entender isso nos exercícios um pouco melhor, eu vou passar um exercício passo a passo, eu tenho que lembrar que essa força-peso, ela vai virar duas novas forças-peso, que eu chamo de PX, que é inclinada, e PY, que é essa aqui, certo? Essas duas forças aqui. A PY é a força-peso vezes o cosseno do meu ângulo e a PX é a força-peso vezes o seno do ângulo. Mais uma informação super importante. Vocês lembram que quando eu tenho um plano inclinado assim, ó, desse jeito, essa força aqui, que é a força-peso, é igual à minha força normal. Repara que elas são únicas. Quando o meu plano está inclinado, quando eu pego esse meu bloco aqui, ó, inclino ele, é muito importante vocês lembrarem que a P já não é mais igual à força normal. A nossa P, a nossa normal, vai ser igual a PY. Então, vou colocar aqui para vocês. Vamos colocar aqui de verde, ó. Então, essa força aqui é a minha normal. Então, se o meu PY é P vezes cosseno de alfa, então a minha normal é igual a P vezes cosseno de alfa. Então, eu preciso lembrar que quando o bloco está inclinado, PY é igual a normal. Quando isso ocorre, moçada? Quando eu tenho um bloco inclinado. Tá? Então, a princípio, é importante isso, vocês entenderem essas fórmulas. Agora, no exercício, eu vou mostrar para vocês como que eu aplico essas forças, tá bom? Um beijo, galera!